Fala pessoal, vamos começar mais uma aula. Hoje, na página, quem está com o livro acompanha aí, na página 81, certo? Vamos falar sobre evolucionismo. Mas antes, um recado breve e rápido. Não esqueça de estar revisando as aulas anteriores, certo? Teve dúvida? Volta para as aulas, dá uma olhada lá do que já aconteceu, do que já foi visto, certo? E fala sobre, já falamos já sobre como surgiu o universo, o planeta Terra, como era o planeta, como é que surgiram as primeiras vidas. Então dá uma volta para esses assuntos e vamos seguir em frente, certo? E aí, já que se explicou como surgiu a vida, segundo tudo isso baseado na ciência, aí surge um grande conflito, certo? É, um grande debate, que é as chamadas teorias evolutivas, e essas teorias, vão ter basicamente dois grupos, o fixismo e o transformismo, em que tenta explicar como é que a vida evoluiu, como é que a vida existe de uma forma geral. Por exemplo, o cavalo sempre foi cavalo? Existia alguma outra espécie antes do cavalo que era parecida com ele e houve uma evolução? Ou sempre foi a mesma coisa, nunca houve mudança? Né? E se não houve mudança, por que isso aconteceu? E se houve mudança, o porquê de tudo isso? Né? E aí a ciência sempre procurou tentar desvendar esse chamado mistério, certo? E aí sempre vai existir, vez ou outra, nós vamos encontrar esse dualismo, ou seja, essa briga, essa disputa de ideias. Nesse primeiro momento vamos ver que é o fixismo versus transformismo, certo? E aí, de uma forma geral, os conceitos, segundo o livro aqui, vamos só ler o trechinho. Embora a ideia de um mundo em constante transformação não fosse estranha, já a quem aos gregos, até a metade do século XIX, a maioria das pessoas acreditava que a espécie, ou no caso que as espécies, se mantinham inalteradas ao longo das gerações. De acordo com essa ideia, que passou a ser conhecida como fixismo, as espécies eram imutáveis. Então nós podemos dizer que no fixismo as espécies são imutáveis. Apesar daqui lá no livro estar falando no passado e aqui no presente, que estamos estudando a teoria agora, por isso que eu estou me referindo ao presente, certo? Então, no fixismo, as espécies são imutáveis. O Pablo, imutável? Yes, que não muda. Que foi aquilo que eu falei, a girafa sempre foi girafa, o cavalo sempre cavalo, certo? Já o conceito de transformismo tem o primeiro cientista a vir tratar sobre isso foi Leclerc. Leclerc foi o primeiro, um dos primeiros a debater as ideias do transformismo. Eu não vou dizer exatamente o primeiro, que sempre existia um ou outro que já se falava e tudo. É tanto que o próprio livro de vocês deixa bem claro, ó, um dos primeiros, não o primeiro, um dos primeiros, foi Leclerc, certo? Ou chamado de Conde de Buffon. Aí começou a surgir outros conceitos de transformismo, que foi Lamarck. Lamarck, ele podemos considerar como, porque assim, Leclerc ele apenas trouxe ideias de uma forma geral, só que Lamarck ele foi mais além, ele começou a observar a natureza, certo? E Lamarck ele chegou a algumas conclusões bem curiosas. Por exemplo, ele dizia o seguinte, olha, o exemplo mais clássico de Lamarck, você vai ouvir falar, agora muito, não é pouco não, é sobre, deixa eu só dar um zoom aqui, já que vamos destacar apenas Lamarck nesse momento, que é a chamada lei do uso e desuso. Estou dando zoom porque muita gente assiste a aula pelo celular, então facilita. Depois eu minimizo tudo, deixo tudo num padrão
e salvo para vocês, beleza? E aí o fato é que Lamarck falava sobre a lei do uso e desuso. Lei do uso e desuso. Mas o que é isso? Deixa eu só. O que vem a ser a chamada lei do uso e desuso? Lei do uso e desuso é um ser vivo utiliza de forma constante algum órgão ou membro de seu corpo e o desenvolve. Então, o conceito que nós estamos trazendo aqui da lei do uso e desuso de Lamarck é que um ser vivo, ele utiliza, segundo ele, um ser vivo utiliza de forma constante algum órgão ou membro do seu corpo e o desenvolve. O exemplo do pescoço de girafa, certo? O exemplo do pescoço da girafa. A girafa, de tanto utilizar o seu pescoço para poder pegar a vegetação que está no topo da árvore, ele começou a desenvolver então esse seu pescoço, certo? Mas aí, algo que vem a se destacar de Lamarck é que Lamarck disse o seguinte: beleza, tem um caso do livro de vocês que é o macaco, né? Só abrir aqui, tem um exemplo aqui do macaco-aranha, que ele dá o exemplo de tanto utilizar essa sua cauda, a cauda se desenvolve mais do que o normal, certo? Aí vem um detalhe, ele precisou prosseguir, mas como é que isso era possível? Aí a questão da uma outra lei, ou informação, lei dos caracteres adquiridos. A lei dos caracteres adquiridos. Ou seja, segundo essa lei dos caracteres adquiridos, diz assim, as modificações das estruturas decorrentes do uso e do desuso poderiam ser passadas para as próximas gerações. Então, de uma forma geral, as informações do uso e desuso passavam para as próximas gerações. Eu comecei a falar no presente ou no passado? Deixa eu ver aqui. Só tirar sua dúvida. No presente, né? Então fala as informações do e desuso, as informações do uso e desuso para as próximas. Deixa eu só apagar aqui. Passa para as próximas. As informações do uso e desuso passam para as próximas gerações. É por isso que ele chega a essa conclusão baseado em quê? Baseado nesse conceito de que se a girafa tem um pescoço longo, ela de tanto utilizar, cresceu o pescoço e essa informação passou para a próxima geração. Tá aí e tentava explicar dessa forma, certo? Essa questão do uso e desuso. Nós estamos até o presente momento aqui. Mas aí prosseguindo, além desses conceitos de Lamarck, minimizar aqui, que veio à tona o fato de uso e desuso, teve outras ideias ligadas ao transformismo. O chamado idealista, o pensador, que, né, na verdade cientista, que veio trazer mais informações sobre tudo isso, foi Charles Darwin. Apenas Darwin. Já Darwin, ele começou a observar e fez um pouco diferente. Vou colocar na realidade o seguinte: Darwin e Wallace. Foram os dois na realidade. O que acontece? Darwin, ele começou a fazer alguns estudos. Ele pegou um barco e começou a circunnavegar o mundo, né? Começou a visitar vários lugares no planeta e observar a natureza. E dessas muitas observações que Darwin fez, ele começou a chegar a algumas conclusões, certo? Ele começou a perceber que tinha algumas coisas que Lamarck dizia estava equivocado,
outras ele não conseguiu explicar, certo? E o fato é que ele fez toda a pesquisa, escreveu o livro e guardou o livro por mais de 20 anos. Muito tempo depois desses mais de 20 anos, o Wallace fez uma viagem mais curta, mas fez uma viagem e chegou a uma conclusão parecida com a de Darwin. E o Wallace não sabia disso, né? Só que sabia que Darwin era um grande naturalista, um grande cientista. Então Darwin recebeu essa carta de Wallace e o Wallace explicando como é que tinha sido a sua pesquisa. E Darwin percebeu que ou ele publicava a pesquisa naquele momento, ou quem ficaria conhecido pro resto da vida, na história de uma forma geral, seria o Wallace e não ele. E aí por conta disso, é, ele resolveu então publicar o seu livro e tudo. Então alguns autores colocam até assim a teoria de Darwin e o Wallace, já que foram ambos que contribuíram, apesar de que a pesquisa de Darwin era muitíssimo mais completa do que a de Wallace, certo? E aí ele visitou vários lugares. O livro de vocês ele traz vários exemplos de lugares que ele visitou e que ele observou algumas coisas, né? A Patagônia descobriu a preguiça gigante, no caso fósseis, Cordilheira dos Andes, alguns tipos de animais marinhos fósseis também. Ele começou a observar uma série de situações. Uma das mais famosas dela é as dos tentilhões, esses pássaros aí, os tentilhões de Galápagos, certo? E ele percebeu que apesar de eles tinham uma característica interessante, que era bicos diferentes. Esses animais tinham bicos diferentes. Tinham os chamados comedores de insetos, um grupo, um grande grupo, mas com características ligeiramente diferentes. O bico fino, todos, né, com a característica de um inseto. Aí alguns tinham o bico um pouquinho já diferenciado, que era a função de comer cactos, e o outro comer especificamente semente, ou até quebrar a semente, como o caso desse tentilhão aqui, né? Então cada um com um bico diferente, com uma função diferente. Isso tudo numas ilhas, nessas chamadas Ilhas Galápagos que ele visitou, certo? Que fica aqui na América do Sul. E ele ficou impressionado então com isso. Então, que conclusão é que ele chegou? Ele visitou outros lugares, né? O livro de vocês vai relatar que é Darwin quando novo, certo? E assim, e a parte de baixo B, o Wallace. E o fato é que Darwin fez algumas conclusões, chegou a algumas conclusões sobre os seus estudos, né? Aqui vai falar um pouquinho sobre eles, tal. Depois você dá uma lida com mais calma para aprofundar. E ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. E a que conclusões ele pôde chegar? A diversificação das espécies e a adaptação delas ao ambiente ocorrem pelo processo de seleção. Opa, cadê? Seleção natural. Seleção natural. Que atua ao longo de várias gerações. Então, a primeira informação que nós podemos tirar aqui de Darwin e de Wallace é a chamada seleção natural. E na seleção natural, o que acontece? Deixa eu só dar um zoom aqui para focar aqui apenas no nosso personagem principal no momento, que é Darwin e Wallace. Na origem das espécies, a seleção natural, ou seja, o que quer dizer isso? O mais adaptado sobrevive. Então, na teoria de Darwin, não é o mais forte, de Darwin e de Wallace, não são os mais fortes que vão sobreviver, e sim os mais adaptados àquela situação, àquele ambiente. Exemplo, os vários tipos de cactos que existem na nossa região de Caatinga, elas são adaptadas àquela situação, né? Então só elas naquele momento conseguem sobreviver, outras não, morrem, mas as chamadas plantas xerófilas, que é o exemplo dela, que é adaptada à seca, sobrevive. O exemplo de outros tantos animais, inclusive o próprio tem uma teoria chamada a teoria das
mariposas, que diz o seguinte: em Manchester descobriram que tinha dois grupos de mariposa, certo? Tinha dois grupos de mariposa: mariposa clara e mariposa escura. E o fato interessante é que as mariposas claras, elas pousavam no tronco da árvore e os pássaros não conseguiam detectá-las. E elas tinham em quantidade maior. Já a mariposa escura, quando pousa, ou pousava no caso, no tronco, o que é que acontecia? De longe era avistada e o pássaro se alimentava mais facilmente dela, conseguia detectar e matava, né, se alimentava dela. Então, lá em Manchester, nessa cidade lá da Inglaterra, tinha uma quantidade muito maior de mariposa clara do que escura. Só que aí vem um grande detalhe. Devido à Revolução Industrial, várias indústrias se instalaram próximo à zona rural de Manchester e liberou uma quantidade grande de fuligem, certo? De pó, um pó preto, de carvão, e terminou impregnando, encostando em todo o tronco das árvores, e as árvores passaram a ficar com um tronco mais escuro. O que que acontece agora? Uma situação inversa. A mariposa de cor escura, que antes era bem visível, passou a não ficar tão visível. A mariposa clara, que antes, né, ficava camuflada no tronco claro, o tronco está escuro. Então a mariposa clara facilmente era vista pelos pássaros e agora inverteu a situação. Tudo isso foi o quê? Um processo de seleção natural ou um pouco artificial, né, pelo homem. E quem foi o mais forte? A mariposa mais forte? Não. A mais adaptada naquele momento, naquela situação, certo? Então percebam que também isso vai variar um pouco quanto a esse fato, certo? Então fica ligado aí nessa questão que na seleção natural o mais adaptado sobrevive, não exatamente o mais forte. E aí, outra informação importante é a ideia de ancestralidade, segundo a qual as espécies semelhantes descendem de um ancestral comum. Então, ancestralidade. Cada indivíduo se origina de um anterior a ele. Cada indivíduo se origina de um anterior a ele. Ancestralidade. E aí é exemplo exatamente o que acontece aqui, ó. Há um ancestral comum que se alimentava de sementes do solo e que deu origem, né? Já que a ilha eram várias ilhas, são várias ilhas em Galápagos, e as ilhas têm características diferentes, então esses pássaros terminaram se adaptando. Então, por exemplo, existiam pássaros com todas essas características aqui, em quantidade maior ou menor, e foi se adaptando e ficando só, né, aqueles tipos específicos. Então, por exemplo, digamos que numa ilha específica aqui tivesse uma quantidade grande de insetos, vai ter todos esses dois grupos, os grupos de sementes, vamos chamar assim, de uma forma geral, cacto e semente, e o grupo insetívoro, né, que se alimenta de insetos. Mas digamos que numa determinada ilha só tenha mais insetos. Então, lógico, evidentemente, que os comedores de insetos vão prevalecer, vão ter maior quantidade. E já os de sementes e cactos vão ter pouca variedade ou então nem vão ter naquele ambiente, certo? E aí outra informação importante que nós podemos trazer sobre Darwin é essa questão de... Deixa eu só voltar aqui. Malthus, onde é que aqui achei? Malthus. Thomas Malthus. E Thomas Malthus dizia o seguinte: ele contribuiu muito para a ideia de Darwin. De uma forma bem simplista nós podemos dizer, eu vou até acrescentar aqui informação. Aqui, cadê seleção natural? E ideias de Malthus. Que ideias de Malthus são essas? A população cresce de forma exponencial.
E aí Malthus dizia sobre isso, sobre a população, ou seja, a população crescia de forma muito rápida. Só que ele dizia o seguinte: a disponibilidade de comida, deixa eu só, nossa, quanto erro. Disponibilidade disponibilidade tem muito pronto. A disponibilidade de comida não cresce no mesmo ritmo da população. Inclusive, isso foi um preceito que Malthus, né, falava muito sobre a quantidade de comida disponível num determinado ambiente, né, não acompanha o crescimento de qualquer população. E aí Darwin acreditava muito isso, que terminava então os mais adaptados àquele ambiente sobreviver e os demais terminavam morrendo, certo? E só se adaptando, né, àquele momento, àquela situação, certo? Essa é a chamada teoria, são as duas teorias. Deixa eu só voltar aqui, tirar um pouco o zoom, para poder a gente encerrar essa etapa da aula. E aqui, mais um, menos um zoom aqui, deixa eu tirar aqui. Então, de uma forma geral, nós vimos até agora que vai existir, sempre existiu a teoria do fixismo, certo? E existiu as ideias de transformismo. O que é isso? O fixismo acredita que as espécies são imutáveis, que elas não mudam, não sofrem alterações, certo? E existem os conceitos dentro de teoria da evolução, do chamado transformismo, que há mudanças. O primeiro a trazer essas ideias foi Leclerc, depois veio Lamarck com o conceito de uso e desuso, que Lamarck veio trazer, certo? E também de que as características podem ser passadas de uma geração para outra. Só detalhe, hoje se sabe que Lamarck está errado, por quê? Vamos usar a lógica pura e simples aqui, bem fácil para você, antes da gente encerrar essa nossa aula. Imagine que alguém perde um braço, um acidente, né, por algum motivo perdeu o braço. Percebam que essa pessoa, quando futuramente for ter um filho, o seu filho não vai ser gerado com a característica de não ter o braço do pai, por exemplo. Por quê? Porque essa alteração não foi uma alteração genética, foi uma alteração do fenótipo, foi uma alteração do corpo do indivíduo. E que essa alteração não vai passar para o filho. Uma mulher, quando pinta o cabelo, essa característica dela pintada em vermelho não significa dizer que a criança que ela for ter futuramente, os netos, os filhos, bisnetos, vão ter a cor vermelha, a característica da cor vermelha do cabelo. Não vão ter o que? Ligação uma com a outra. Já pela ideia de Lamarck, sim, isso era possível. Então percebam, tentem entender o porquê terminou não prevalecendo as ideias de Lamarck. Darwin percebia que o que Lamarck acreditava estava errado, mas Darwin não conseguia exatamente explicar alguns porquês. Por que exatamente isso acontecia? Hoje nós sabemos que o motivo tem a ver com todo esse fator genético, certo? Mas na época Darwin não tinha acesso a essas informações. Por isso que veio a surgir o que nós conhecemos como teoria moderna da evolução. Como hoje se acredita que é a vida. O que é que eu vou fazer? Essa vai ser uma outra aula que nós estaremos vendo, a parte 2, teoria moderna da evolução. Vamos estudar um pouquinho, tentar entender como isso acontece. Então vamos ficar por aqui. Fixismo, transformismo, analisando apenas com esses olhares que nós vimos até aqui. É isso, um abraço e um beijo do gordo. Bom!